Olá, sejam bem-vindos. Tenho o prazer de ter comigo a Alexandra Lemos, que é coach, faz treinamento, é amorinho do coaching que nós temos aqui. Ou seja, o coaching é uma ferramenta que nos ajuda a viver melhor, que nos ajuda a vai buscar o brilho que temos em nós. Pode ser isso, não é, Alexandra? E então vamos fazer uma série de programas com temas que eu acho muito interessantes e que são usados no coaching a nível pessoal. O coaching é utilizado para empresas, mas vamos aqui focar mais como é que você pode ser melhor e se desenvolver melhor na sua vida. A Alexandra costuma fazer isso para empresas, costuma fazer individualmente, e hoje escolhemos o tema que é ser vítima ou ser controlador. Qual é a sua opção na vida? Posar de vítima ou posar de algoz? Então, Alexandra, o que você tem a dizer sobre isso? Sim, eu vou abordar o tema desde um ponto de vista muito direto e simples, para ficar acessível a que as pessoas possam até identificar as suas próprias cenas mentais, estamos a falar de cenas mentais, Claro. E possam também identificar aquilo que se passa sobre os outros. Então, melhorando o nosso autoconhecimento, Claro. E o conhecimento dos outros, nós podemos ser mais eficazes e atingir um maior nível de felicidade, não é? É disso que se trata. Então, olhem, vários autores têm vindo a falar das cenas de controlo. E o que é isto, as cenas de controlo? Olha, são para quatro... tudo na vida, né? Sim. Seja nos relacionamentos afetivos, seja na vida profissional, vai se refletir para todo lado, não é? É, porque é um tema inerente à natureza humana. E, portanto, o ser humano está nas relações, está na vida, está nas empresas, portanto, tem a ver muito com como é que o ser humano utiliza de uma forma consciente ou inconsciente a relação e a força de poder sobre o outro para que se possa destacar ou então para que possa libertar-se dessas cenas de controle. Como é que eu me relaciono com o outro ou como é que o outro se relaciona comigo? Né? Exatamente. Então, olhem, basicamente existem, assim, usando aqui 4 nomes, 4 cenas de controle. Podemos começar por aquela que se pode chamar a cena de controle do intimidador. O intimidador, como o nome indica, é alguém que exerce o poder sobre o outro intimidando. E como é que ele intimida? Olha, pode fazer uma intimidação física. Sim. E muitas vezes o que é que nós vemos, por exemplo, dando já aqui um exemplo, no trânsito, quantas vezes não tem acontecido às pessoas conseguirem um lugar para estacionar o carro, mas já está alguém à espera, ou não verificou que aquela pessoa quis arrumar ali e fica danada, a outra pessoa. O que é que acontece? Muitas vezes, eu já assisti a isto na rua, a pessoa que se sentiu lesada, porque aquele lugar era para mim, sai do carro e consegue até, enfim, às vezes, exercer uma coação física que deixa a outra pessoa intimidada. O que é que isso significa? Significa que o intimidador normalmente vê o mundo como escasso. Ou seja, cria ali um circuito, isto é meu, e então se alguém vai ocupar aquilo que é meu, eu tenho que exercer aqui uma função quase de chega para lá através da força física. É aquele que põe o mundo como se girasse à volta dele, é isso? Como se girasse à volta dele. O intimidador exerce o seu poder de ação e de existência através de uma tentativa de colocar os outros numa posição de inferioridade. Ou seja, ele tem prioridade, quer seja no trânsito, quer seja... E em casa, então, nos casamentos? Agora, nos casamentos, por exemplo, podemos falar até numa intimidação psicológica. Quantos casais há? E física? E física, Estamos a falar da violência doméstica, não é? Por exemplo. E, portanto, alguém que se sente superior a outra pessoa, muitas vezes falo de forma visível através da coação física. E, portanto, pode bater, pode usar violência doméstica, etc. Ou então, não exercendo a violência física, exerce a violência psicológica. Então, basta às vezes um olhar, mantém o outro no fundo refém. Basta uma palavra, uma pequena atitude. Então, esse é o controlador? É o intimidador. Qual é a segunda característica? A segunda característica, digamos que isto são áreas onde se podem colocar algumas tipologias. Claro. As fronteiras entre ambas são, por vezes, tenues. Temos um segundo aspecto que é a cena de controle do interrogador. Quem é o interrogador? Não é o que faz perguntas para levar o outro a construir a sua vida e a conseguir encontrar ideias fabulosas. Não. É o que interroga sobre aspectos onde sabe que a pessoa que está a ser interrogada vai ficar frágil.
E, portanto, o interrogador, o que é que ele... Isso vê-se tanto na vida profissional, não é? Sim, sim. Na vida profissional e também no contexto das relações familiares, também. Também. Encontram-se estas cenas em todos os contextos onde o ser humano desenvolve a sua atividade e a sua presença. Mas nas empresas existe muito o interrogador. Para que é que o interrogador exerce esta cena? Para ter uma certa sensação que tem poder sobre alguém, ou seja, tem alguma... É mais que o outro. É mais que o outro. Tem alguma informação privilegiada dentro de uma área onde o outro está frágil. E sabe exatamente quais são os seus pontos menos fortes e vai lá fazer perguntas nessa área. E ele se alimenta disso, não é? Completamente. E a terceira característica? Completamente. A terceira característica, ou cena do controlador, tem a ver com uma cena psicológica que se pode chamar a cena do distante. O que é a cena do distante? Imagina, Heloísa, isto vê-se muito nas empresas. Vai a passar por um corredor de uma empresa e passa, por exemplo, alguém que tem um poder hierárquico superior e um colaborador dirige-se e diz: olá, bom dia. E essa pessoa nem sequer dirige a palavra, nem sequer o olhar. E o outro, que é o colaborador e que está num nível hierárquico inferior, até se sente que eu não valho nada. Esta pessoa não tem tempo para mim ou nem sequer me dirige o olhar ou a sua atenção. Enfim, o que é que está por trás? Está por trás algum receio em expor-se de quem controla via esta cena e então, criando aqui uma distância, uma separação aparente, cria uma certa sensação de que eu sou mais importante. Portanto, tem a ver com o exercício do poder sobre alguém. E há pessoas que conseguem manter os outros controlados emitindo este tipo de sinalética, ou seja, comportamentos onde eu nem vou passar grande importância àquela pessoa porque estou noutro patamar. É mais ou menos isto. O quarto? Bem, o quarto, digamos que também é uma cena que se encontra muito, não só nas famílias, nos relacionamentos, como também nas empresas, que é a cena de controle da vítima. E a vítima agarrou-se a um corpo de dor onde sente que, de facto, a miséria daquilo tudo que lhe acontece é culpa do outro e, portanto, é a vítima do mundo. É a vítima de si própria, é a vítima das situações. É a chantagem emocional, não é? Acaba por ser um pouquinho isto. Agora, as pessoas também não fazem isto, às vezes, de forma consciente. Elas fazem isto porque, repara uma coisa, se alguém está num dado estado de sofrimento e ainda assim aí se mantém, é porque tem alguma vantagem. Existe alguém que queira sofrer? Um animal, uma planta, uma pessoa? Não. Todos nós estamos cá e evitamos o sofrimento. E então, porquê é que a vítima se mantém nessa posição? Porque há vantagens. Mas o que é a vítima? É aquela pessoa que diz que o mundo está contra ela? Que por exemplo, é aquela que diz: eu não consigo fazer isto porque não me deixam. Ou eu não posso porque ele ou porque ela. Então está naquela posição onde os seus recursos não são postos em prática porque alguém a mantém como um refém. E, portanto, a vítima pode ser uma nossa amiga, pode ser uma colega de trabalho, pode ser a nossa mãe, a nossa tia, pode ser um filho. E, portanto, todos nós, de uma forma ou de outra, exercemos estas 4 cenas de controlo ao longo do dia. Exatamente, em várias áreas. Várias áreas. Mas todos nós somos controladores? De certa forma, até ficarmos conscientes de que existem outro tipo de respostas mais produtivas à vida, de forma consciente ou inconsciente, podemos transitar entre estas cenas de controle. E muitas vezes, por exemplo, no estado adulto, acabamos por exercer a cena que mais vivenciamos em criança, porque modelámos isso das figuras de referência. E então, de uma forma consciente ou inconsciente, acabamos por, ao longo da nossa vida, desenvolver essas estratégias para nos valorizarmos face à desvalorização de outros. Agora, quando eu lido com o lado controlador do outro, sim, né, com o outro controlador, como é que eu devo lidar? Ora bem, então, depois também há aqui os antídotos, certo? É isso. Então, repara, se alguém me controla, está na expectativa que eu me deixe controlar. Ora, se eu não estiver no propósito de dançar essa dança, eu acabo por, no fundo, desmontar ou desarmar o meu inimigo. Então, o objetivo é não dar uma resposta controlando também, mas sim, por exemplo, olha, instalando o humor interno. Por que não? Se aparecer alguém que me vai fazer perguntas dentro de uma área de fraqueza minha, por exemplo, um interrogador típico, e eu me deixar ficar assustada, ou então até fazer isto, vem lá um interrogador, eu vou já esconder aqui alguma coisa que eu sei que ele pode vir fazer perguntas porque até fica à vista e está sobressaído. Então, em vez de agir assim com medo, eu respondo, no fundo, com uma atitude bastante mais abundante em relação àquilo que eu sou, mais amorosa, mais confiante, daí a autoestima ser aqui uma variável bastante importante. Então, uma forma boa para lidar com estas cenas de controle é, primeiro, tomar consciência
de que estou a ser alvo. Estou tentando me controlar. Exatamente. Acima de tudo, ter uma grande compaixão por quem as controla, por quem as exerce e por quem, ao longo do seu dia, vai aplicando uma ou outra, às vezes sem saber. E, acima de tudo, criar aqui uma certa capacidade de instalar uma alegria que se note posterior e que se manifeste em confiança operacional. Ou seja, não vamos atacar quem nos está a exercer cenas de controle, como é óbvio, porque senão estaríamos a ser ainda piores do que aquela pessoa que está a exercer essa cena. Não se ataca? Não. Então, o que é que se a melhor faz? Resposta é o amor. Sempre. A melhor resposta é o amor. Então o que se faz é isso, é internamente dizermos a nós próprios, olha que sorte, porque não? Isto é uma cena de controlo, estou aqui perante um interrogador, ou perante um intimidador, ou perante um distante. Olha, eis uma boa oportunidade para aprender algo. Então, já que tomei consciência que está aqui, digamos, esta cena psicológica, digamos, que está a ser instalada à minha frente, por que não eu perceber o seguinte, olha, se eu estivesse nesse estado de consciência, talvez desse essa resposta, mas não estou. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma resposta com recursos. E a resposta com recursos pode ser uma resposta educada, uma resposta baseada na confiança e, portanto, não ficar, por exemplo, a tremer, não ficar com medo, mas pelo contrário. Por exemplo, defender os seus interesses com base em factos, não vacilar, armar-se de uma estrutura interna que liberte, digamos, aquilo que é a minha capacidade, o meu potencial e, portanto, é preciso elevar aqui a autoestima, mas, acima de tudo, identificar a cena, instalar o humor no sentido de ai, que sorte, tenho aqui uma oportunidade para exercer, digamos, aqui o meu antídoto a essa cena. Mas numa relação a dois, isso é difícil, Alexandre. É, mas requer algum treino. É difícil, mas requer algum treino. Conheço vários casos, e eu própria, não é? Porque não? Eu também estou embutida nessas cenas. Às vezes nós praticamos-las, só que a partir do momento em que estamos conscientes, rapidamente corrigimos a situação, não é? E, por exemplo, numa cena onde a pessoa se sente vítima de uma situação, por exemplo, de um intimidador, com uma cena psicológica, a ideia é, antes que venha o gatilho de uma emoção, o que é que a pessoa faz? Primeiro, tomar consciência. Para isso, nós temos que estar com a atenção desperta. Temos que estar atentos. Exato. Como é que nós identificamos as cenas se não estivermos atentos a elas? Primeiro, há que as conhecer. Segundo, identificá-las. Terceiro, ter compaixão por elas, ou seja, pelas pessoas que as imitem. E segundo, fazer a superação para lá disso. E o que é que significa? Mentalmente descarregar uma mensagem do género, olha, acho muito interessante isto que está a acontecer e, portanto, fico feliz. Este humor que eu digo é esta sensação de uau, que bom, eu posso aprender com isto. Não é rir à gargalhada, é um humor que tem a ver com o crescimento, que tem a ver com a integração e com a superação. E, portanto, pode ser isso. E depois dar uma resposta com base na minha autoestima, com base nos meus recursos. Isso com base... que é importante, não é? A autoestima. Olha, esse agora chegou para mim, está portanto, numa onda, um namorado. Esse vem de controlador, mas olha, não adianta que não pega. Por exemplo, exatamente. Eu não sou menos porque você está dizendo que eu sou menos. Não, a ideia, exatamente, é isso mesmo. É a sua necessidade de me fazer sentir menor, não é? Exatamente. Que está levando a fazer isso. E eu não sou isso. Claro. Não sou esse filme que você está a pintar, não é? É exatamente isto. Então, como é que nós podemos fazer? Primeiro, conhecer as cenas. Para isso temos de estar atentos. Segundo, identificá-las. Terceiro, instalar o humor. Eu, quando digo humor, é evitar que haja aqui um gatilho que me deixe nervosa, que me deixe com medo, não é? E a seguir dar a nossa melhor resposta. É tirar a nossa melhor versão cá para fora e dizer assim, olha, eu respeito a tua opinião, contudo, tenho a minha. E a minha opinião sobre mim própria diz-me que isto não é bem assim. Porque eu acredito em mim, porque eu sei fazer diferente e porque eu sei que sou capaz de fazer aqui uma mudança. E essa última opção até pode ser a nível... Nem é preciso verbalizar, basta ser para você própria, essa resposta. Claro, não é ir bater boca com o outro, não é discutir. Não, discutir não. Agora, colocar em comum e exercer aqui um efeito de pedagogo é muito importante. De facto, uma pessoa que intimida, se vir que a pessoa responde dentro de um espaço harmónico, digamos vai pensar duas vezes. Vai pensar duas vezes. Isso não incomoda, tanto nem a enfraquece. Exatamente, porque quem intimida e quem exerce cenas de controle sobre os outros, porque é que se mantém assim nesse padrão? Porque há quem se sinta intimidado. Ora, quando desaparece a pessoa que se intimida, desaparece o intimidador, já não tem terreno para florescer. É mesmo isso. Obrigada, Alexandre. Obrigada eu.